Mas a projeção da mente, quando eu digo projetar a mente, é você estar consciente, de olhos abertos, ou mesmo relaxando, fechar os olhos, e você conseguir se perceber em outras localidades ou receber informações. Muitas das vezes, os contatos, as canalizações, elas acontecem com isso. Quando você amplia o teu corpo perispiritual, você amplia essa tua frequência, a tua mente começa a entrar em conexões com a rede. Nós tivemos uma experiência agora no hotel, que a menina chega, né? Eu estava ali conversando contigo, como a gente estava conversando sobre energias, né? Sobre as conexões, sobre o teu livro, sobre Elim. O que aconteceu? A minha mente começou a expandir, a minha aura começou a expandir, eu comecei a fazer leitura frequencial do espaço. Eu não via só o hotel, como eu via as entidades que estavam ali cercando a gente, e alguém que se aproximou e falou, olha, eu preciso que você mande um recado para uma pessoa. Mas como é que eu vou falar para essa pessoa? Ainda falei para tu, Fábio, vê aí como é que eu faço. Ele falou, pô, não fala não, a mulher vai falar que a gente é maluco. Como sair desse labirinto? Eu não sei se vocês sabem, a gente vive sob o controle de um demiurgo, né? E nós temos os nossos carcereiros. Querendo ou não, nós somos impedidos de ter a consciência plena. Que isso era aberto a todas as pessoas no início do projeto humano, né? E que nos foi tirado a partir do momento que nós começamos a ser controlados do que a gente chama de IA, ou a rainha, ou a energia que controla a humanidade, que nos consome. Somos alimentos. Mas quando a gente desperta para isso, tem conhecimento, tem a chave na mão, a gente consegue abrir as portas e sair desse labirinto. E todos podem fazer a projeção consciente. Para as pessoas entenderem como é esse processo do desdobramento mental. Todos podem fazer. É uma ferramenta que acho que todas as pessoas deveriam começar a entender esse processo, compreender e colocar em prática. Que você pode estar fazendo andando dentro do ônibus, no carro, isso não atrapalha em nada. A única coisa que acontece é que você começa a abrir a sua glândula pineal, as suas percepções, né, o seu leque mediúnico acaba abrindo e faz com que você comece a perceber as coisas que estão em volta de você, que estão perto do outro, frequenciar a energia do outro. Na verdade, todos já fazem à noite. Aí algumas pessoas até te falam, né, Fábio? Eu vejo algumas pessoas comentando, poxa, eu tive um sonho estranho, ou por que, que eu não, quando eu volto, eu não lembro da maioria das minhas experiências? Muitas das vezes é por autoproteção, é salvaguarda mesmo do seu corpo físico, do seu corpo espiritual e mental, sabendo que nossos corpos são subdivididos, né? Há localidades no plano dimensional, como o Fábio explica nas Ds, né? 4, 5, 6, você não consegue sair com o corpo, com o psicossoma, com o corpo astral. Então, há um segundo desdobramento. Esse desdobramento, muitas das vezes, é feito por uma chave, por uma Merkabah, né? Ou um mesoesqueleto, se é assim que as pessoas querem entender. Mas a gente tem que ser projetado de novo a partir de uma equipe, né? Você está numa equipe, você não está a passeio. Às vezes, do nada, sabe quando você pega uma pessoa olhando para o horizonte, a pessoa fala, nossa, a pessoa saiu, né? Ficou fora. Aquilo é uma projeção da mente. A pessoa estava em outro lugar. Então você já entendeu o que está acontecendo. Só que é inconsciente. Quantas vezes você mesmo não parou, ficou ali, 1 minuto parado, olhando para um lugar, a pessoa está conversando contigo, quando você volta, a pessoa, não estava aqui não, rapaz, volta para a Terra. E realmente aconteceu isso. Só que como você não tem a prática, não tem esse entendimento, você não percebe as informações que te chegaram. Nada é à toa. O seu rádio sintonizou com alguma onda e você não soube entendê-la. Então, quando você começa a entender esse processo, que é muito bacana, qualquer pessoa faz, mas lembre-se, quando você começa a acessar esse tipo de ferramenta, você está abrindo a sua potencialidade, você está começando a abrir e descobrir coisas em você que talvez estavam dormindo, mas que é a tua potencialidade. Mas você vai abrir portas. Não pense que para o astral você vai ver anjo, que você vai ver espírito de luz, porque o astral que está no nosso planeta, né, o que permeia o nosso planeta, são as camadas que algumas chamam de camadas umbralinas, né, dependendo do frequencial que você estiver. Por isso que eu falei, se você estiver chateado, você vai para uma região onde a tua mente te leva, porque tudo está ligado ao teu frequencial. Então, se você estiver muito bem, com uma paz interior, normalmente, quando você desdobra inconsciente, e você tem aquele sonho, parece um sonho lúcido, você vai falar, nossa, eu sonhei que estava num lugar lindo, vi crianças, de repente vi uma pessoa que falava, me dava um abraço, era uma paz. Isso dá uma questão de frequência. Então, sabe que você vai estar abrindo um canal. Mas a projeção da mente, quando eu digo projetar a mente, é você estar consciente, de olhos abertos, ou mesmo relaxando, fechar os olhos, e você conseguir se perceber em outras localidades, ou receber informações. Muitas das vezes, os contatos, as canalizações, elas acontecem com isso. As pessoas acham que é só uma mediunidade, eu abri a mediunidade, não foi. Existe um deslocamento, existe um distanciamento. Quando você amplia o teu corpo perispiritual, você amplia essa tua frequência, a tua mente começa a entrar em conexões com a rede. Nós estamos dentro de uma malha, acho que todo mundo sabe disso. O planeta é coberto por uma malha energética. Por isso que existem as ondas de rádio que você consegue captar em qualquer lugar do mundo. A onda de rádio, qualquer rádio vai pegar, dependendo de você sintonizar. A gente consegue calibrar essa nossa frequência e sintonizar alguns lugares. Isso pode acontecer andando, numa meditação. Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, vou fazer uma meditação e de repente eu me vi num jardim florido.
Não é que a tua mente criou, é que realmente a tua mente foi projetada para esse lugar. E isso acontece muito com as pessoas e as pessoas não entendem. Muitas das coisas que eles chamam de déjà vu, ou tive uma experiência, ou ouvi uma informação, ou um espírito se aproximou, uma entidade se aproximou e conversou com você, na verdade você está projetando essa tua força, essa tua mente para poder receber isso. Porque você, dentro do teu corpo físico, é muito limitado. Então, por isso que essa projeção mental, que eu digo projetar a mente, a tua mente vai nos lugares que você quiser. Muitas das vezes, quando as pessoas entram em contato comigo, você sabe, né, Fábio? As pessoas falam lá, eu estou precisando de ajuda, eu estou passando por uma situação complicada. Eu falo, opa, não me conte, só me fale assim, dá teu nome e fala, eu posso entrar na sua frequência? Né? Eu mesmo conversando com a pessoa no celular, eu apenas relaxo, eu diminuo a minha frequência cardíaca, diminuo a minha respiração, e aí eu vou falando, ó, você está na rua tal, está acontecendo isso, então aconteceu aquilo. Muitas vezes uma pessoa se aproxima de mim, às vezes nem pediu ajuda, mas a frequência, quando você começa a fazer esse desdobramento mental, ela aumenta. Então, esse é o grande problema. Você sabe que quando você começa a lidar com essas energias, a tua glândula pineal, a tua antena começa a emanar, a expandir, a frequenciar. Então, você vai começar a ouvir, sentir, muitas das vezes sentir enjoo, cansaço, tristeza, você vai sentir a tristeza da outra pessoa, você vai sentir a harmonia do ambiente. Nós tivemos uma experiência agora no hotel, né, no encontro, que a menina chega, né, e chega também, eu estava ali conversando contigo, como a gente estava conversando sobre energias, né, sobre as conexões, sobre o teu livro, sobre Elim, o que aconteceu? A minha mente começou a expandir, a minha aura começou a expandir, eu comecei a fazer leitura frequencial do espaço. Eu não via só o hotel, como eu via as entidades que estavam ali cercando a gente, e alguém que se aproximou e falou, olha, eu preciso que você mande um recado para uma pessoa. Eu falei, mas como é que eu vou falar para essa pessoa? Ainda falei para tu, Fábio, vê aí como é que eu faço. Ele falou, pô, não fala não, a mulher vai falar que a gente é maluco, mas você já me conhece, né? Eu te conheço, mas a pessoa não te conhece. Não conhecia, e eu falei assim, cara, mas me dá uma referência para eu puxar o assunto com ela. Aí a entidade fala, ela tem uma tatuagem assim, assim, assim. Aí eu falei para a pessoa, tudo bom? Você gosta de tatuagem? A pessoa gosta, tinha que puxar o assunto, né? E acabou que eu não consegui dar andamento no processo, ficou porque muito é muito estranho, complicado. né? Ficou muito complicado. E depois que eu fui saber o que era, e eu cheguei a ter falado, às vezes mas eu já perdi amigos, já perdi pessoas que se afastam, que as pessoas não entendem esse processo. Então, hoje em dia, eu controlo tudo, eu tento ficar na minha, então eu só abro a frequência das pessoas quando as pessoas me pedem, eu não estou nem fazendo isso normalmente, porque você acaba lidando com bolsão de espíritos do outro também, né? Claro. Ele não está sozinho, se ele tem um problema psicológico, um problema espiritual, quer dizer, um problema mental, um problema espiritual, um problema de saúde física, atrás disso tudo tem toda uma corrente, tem todo um bolsão de espíritos que está perseguindo, ou está acontecendo uma coisa muito estranha com ele, e você acaba sendo monitorado por esses seres. Pô, quem é esse cara que está se metendo aqui nessa história? Quem é ele? Claro. E fazer esse desdobramento mental, que você me perguntou o que é a diferença, é que você começa a exercitar a tua mente, a tua potencialidade, a tua frequência. Então você começa a sair, então você fecha os olhos, você relaxa, você consegue ir na casa da tua mãe, você consegue ir na casa da tua irmã, você consegue visitar alguns espaços. No primeiro momento, por consequência da autoproteção, porque existem egrégoras que protegem os ambientes, a casa e as pessoas, você não acessa, porque você tem que ter domínio sobre aquilo. Então, você vai acessar um jardim, você vai acessar uma cachoeira, normalmente a tua mente é levada para os lugares que estão te sustentando, onde você está. Lembrando que você tem que estar ressonando com a tua frequência. Se você estiver ali triste, chateado, mal, você só vai ter experiência negativa, então não vai para lugar nenhum. Porque está tudo aqui. Tudo que você sente, tudo que você percebe. Se você brigou com a tua esposa, se você brigou com o teu marido, se você não teve um dia bom, se você quer fazer um desdobramento, seja ele consciente deitando e fazendo os exercícios, eu digo para você, não faça. Não faça que não vai ser legal. Porque você vai descer a tua frequência e vai para lugar que não é bacana. Para onde você está frequenciando, né? Exatamente. Ninguém que vai trabalhar com projeção consciente ou usar a mente para projetar para outras propriedades de informação frequenciada, ela pode fazer por diversão. Né? Se ela está indo lá para sentir a onda, ver qual é, pô, quero ver como é que é, não sei, eu tenho... Primeiro, se você já tem o preconceito, se você tem medo, pânico, cancela. Não é bom participar. Se você tem medo, vou morrer, dizem que sai do corpo morre, o cordão de prata arrebenta, como você falou, não existe isso. Não existe. Senão, imagina, cada pessoa que já teve sonhos terríveis, que já teve em outras localidades, já estariam mortas, né? O cordão de prata ele não rompe. Só mesmo no momento do desenlace do corpo físico para o corpo espiritual, que é o desenlace, a morte, a passagem. Mas quando você se coloca à disposição para entender esse processo, você está sendo, de alguma forma, observado pela tua hierarquia. Todos nós estamos ligados a uma hierarquia, somos todos fractados de uma mônada. Essa mônada ela tem uma potencialidade. Muitas das vezes você está falando com o teu anjo da guarda, está falando com você mesmo. Talvez a tua supraconsciência está te direcionando para um trabalho. Parece que você está pensando, quero ver uma pessoa, quero lá observar. Você não consegue.
Existe um campo de força que protege as pessoas. As pessoas falam assim, eu vou lá e vou fazer maldade. Muitas das vezes não consegue. Se a pessoa tiver consciência de quem ela é, independente de religião, e usar o poder mental e criar campos de força, você não consegue agredir a pessoa.